Eu tenho orgulho de dizer que eu sou suburbana, sabe? Mais até do que sou do interior. Eu sou do subúrbio. Para mim, Bento Ribeiro, quando eu me lembro, me vem muito Bento Ribeiro na cabeça. Me vem o trem, me vem eu tomando banho de sol na laje. Sabe aquelas coisas assim que não sai da minha cabeça. Eu adoro. Então, dos 5 irmãos, a minha irmã Sola era um pouco distante de mim, a Mara era muito mandona, o Cira quase não falava comigo, o Vlad que cuidava de mim o tempo todo. Tenho essas coisas assim, mãe muito presente, pai não presente, a mãe dando muito carinho. A gente recebia beijo do pai só no Natal, no Ano Novo. E o meu pai, que era uma pessoa militar, distante, a gente tinha que chamar ele de Seu Meneghel. A gente nunca falava ou pai, ou o senhor quer isso, o senhor quer aquilo, o senhor Meneghel, sabe? Então, faltava quase bater continência para ele. Quando eu estava andando, voltando da ginástica olímpica, um garoto estava sentado do meu lado no trem. Eu estava com a minha irmã Mara, vindo da ginástica olímpica, e aí ele estava com bastante revista, eu fiquei olhando para as revistas. Aí chegou uma hora, eu falei, posso olhar uma? Aí a minha irmã me olhou com uma cara que disse, tu vai puxar assunto com um cara que tu nem conhece no trem, né? Aí eu pedi desculpa, mas o cara me mostrou um monte de revista, eu fiquei lá olhando as revistas, adorei. E aí ele chegou, olhou para mim e falou assim, você gostaria de ser modelo? E eu tinha, acho que 15 anos. Eu falei, não, acho que não. Eu não sou bonita, eu não sou fotogênica. Aí eu desci em Bento Ribeiro e ele me seguiu. Aí eu fui até em casa, daqui a pouquinho, demorou um pouco, ele bateu na porta. Aí minha irmã, tá vendo? Você foi dar assunto para um cara no trem, que não sei o que tu não conhece. Aí ele veio, apresentou, mostrou a identidade dele e tudo, e disse, olha, eu trabalho na editora Block, mas eu trabalho em arquivo, eu fico arquivando revista e tal. Você não tem nenhuma foto que você possa me dar? E eu chamei minha mãe disse, não, ela não quer isso. Eu falei, mãe, eu não quero porque todo mundo acha que eu sou feia, mas eu acho que eu quero. E a mãe falou, tu quer? Eu falei, não sei, porque eu sempre gostei de aparecer. Quando eu comecei a fotografar com 16 anos, foi uma coisa assim estrondosa, foi muito rápido. As pessoas começaram a me chamar demais para fazer fotografia. E então, quer dizer, eu com 16, 17 anos, eu já sustentava a minha família. Uma vez, também falar sobre um trabalho que eu estava fazendo, veio o Maurício Sherman, olhou para mim e disse, quer trabalhar em televisão? Eu falei, caraca, como assim, trabalhar em televisão? Você tem uma coisa de Peter Pan, você tem uma coisa da Marilyn Monroe, tem um sorriso da Doris Day, eu acho que criança vai gostar. Eu falei, mas tem certeza? Nunca fui muito namoradeira, sabe? Me arrependo hoje. Hoje eu acho que é uma coisa que eu deveria ter aproveitado mais, sabe? Mas eu chamava a atenção mais de homens, dos maiores, e isso me deu muito problema. Eu tinha 17 anos, eu fui fazer uma capa de uma revista e era Minha Liberdade Vale Ouro. E ele mandou chamar uma morena, uma loira, uma negra e uma ruiva, todas vestidas de dourado. A morena era a Luísa, a loira era eu. Só que na foto, eles virou assim, mais para mim, que estava aqui. Então ele saiu com a mão mais me tocando. E as pessoas queriam saber quem era essa pessoa que ele saiu mais virado para. E começaram a falar que a gente estava namorando. E eu não estava namorando ele. Ele tinha convidado todo mundo para sair depois dessa foto. Na realidade, ele gostou, foi da Luísa. Mas a Luísa era casada. Daí ele começou a conversar comigo, ligava bastante, queria falar com a minha mãe, mandava flores para minha mãe. E as pessoas começaram a falar cada vez mais. Um dia ele me deu um beijo aqui. Me deu um frio na barriga. Aí eu achei que eu estava gostando dele. E ele foi uma pessoa muito importante para mim. Eu gostei muito dele, muito dele. Aprendi muita coisa boa, muita coisa ruim. Fiquei 6 anos com ele. Muita gente eu via falar, as pessoas falando que era por ele ser conhecido, ser famoso. Isso foi um dos motivos que eu quis me separar dele logo no início, quando eu vi que eu estava gostando de verdade dele. Pena que eu era muito nova e ele muito conhecido e bem mais velho, e não deu valor a isso.
Um dia eu olhei para uma revista e estava assim, ele numa fazenda. Eu falei, olha só, um cara que gosta de bicho, que nem eu. Um cara com grana, que não vai querer minha grana. Um cara conhecido, que não vai querer se aproveitar de mim, mas já tem namorada. E aí demorou uma semana, mais ou menos, 10 dias, ele ligou aqui pra Globo, pra tudo que é lugar, pra me procurar. Atendi o telefone e ele disse, eu quero te conhecer. Aí eu não podia falar que não quero te conhecer, porque eu tinha acabado de falar que há um pouco tempo para todo mundo ouvir que eu queria, né, conhecer o cara. Falei, mas eu tenho um show para fazer. Ele falou, vou mandar meu aviãozinho te buscar. Eu falei, eu não ando de aviãozinho pequeno, eu passo mal. Ele falou, não fica chateado não, mas eu tenho um avião um pouquinho maior. A gente se olhou, ao invés de se cumprimentar, a gente se tocou, em vez de se beijar, a gente meio que se cheirava, sabe? Era um negócio... Ele tinha um astral muito diferente, a gente ficou conversando horas. E ele falou, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, vou ver minha avó. Ele falou, vou conhecer tua avó então. Ele era muito rápido nessas coisas, mas a gente ficou aí se falando por uns 15 dias, assim, falando mesmo, não teve beijo, não teve nada, se conhecendo. Eu até achei esquisito, eu falei, gente, será que ele não está interessado, né? Porque eu já estava muito interessada nele, muito. Mas quando a gente ficou junto, a gente não se largou. Foi um negócio assim muito doido. Era como se tivesse assim... Sabe, uma coisa que encaixa de uma maneira tal que... Ele gostava das coisas que eu gostava, ele das mesmas cores, não gostava das frutas que eu também não gostava. Eu sempre gostei de correr e ele sempre gostou de criança. Então parece que se eu fosse homem, eu queria ser corredor, e ele dizia que se ele fosse mulher, ele gostaria de ter a profissão que eu tinha. Então parecia que a gente se completava de uma maneira, sabe? E eu estava trabalhando muito, muito, e ele trabalhando muito também. Aí eu me separei dele, a gente se separou. A única pessoa que eu pensei realmente em me casar foi com ele. E eu achei que eu ia reencontrá-lo e a gente ia ficar junto. Aí eu falei assim, no sábado, ele morreu no domingo. No sábado eu falei, onde é que ele vai correr? Porque eu vou atrás dele. Aí todo mundo, mas ele tá namorando. Eu disse, eu sei, mas eu vou atrás dele, vou olhar pra ele, vou ver se eu sinto tudo isso que eu acho que eu sinto. E se ele ainda sente alguma coisa por mim, a gente vai ficar junto. Mas aí no domingo ele foi embora. Tem muita gente que passa nessa vida sem conhecer uma pessoa que se encaixe desse jeito. Se existe a palavra alma gêmea, sabe? Tipo, a minha alma gêmea estava ali na minha frente. Ele tinha tudo que eu queria, até eu desconfiava. Eu falava, não pode ser. Esse cara deve ter lido que eu gosto de alguém assim, porque ele fazia tudo que eu queria. Ele tinha o cheiro que eu queria, ele tinha tudo que eu queria. Não pode ter tudo numa pessoa só. Tem que ter defeito, tem que ter... Sabe? E eu não conseguia. A gente ficou 2 anos juntos, 1 ano e 8 meses, depois a gente se separou e ficou mais 2 anos se vendo quase que sempre. E um dia a gente vai se encontrar de novo. Eu não tinha liberdade nenhuma, não tive privacidade nenhuma por um bom tempo. Assim, antes de eu entrar em qualquer lugar, as pessoas tinham que entrar na frente para ver se tinha gente embaixo da cama, dentro dos armários, e muitas vezes encontravam, sabe? Gente no armário, gente embaixo da cama. Até hoje, eu acho que o preço mais alto é isso. Eu não tenho liberdade para fazer as coisas que eu gostaria de fazer às vezes, sabe? Eu não me privo de ir num shopping, eu não me privo de fazer compra, eu não me privo... Não, mas é meio que quase um evento, sabe? Às vezes eu atrapalho as pessoas, às vezes as pessoas nas lojas se sentem mal, porque muita gente começa a querer entrar, ou quebrar, ou arrebentar. Às vezes eu me sinto muito mal com tudo isso, se eu vou num lugar público e acabo atrapalhando, seja o que for. Uma vez o Mickey veio falar comigo, escreveu que me amava, porque eles não podem falar. E
foi correndo chamar a Mini. Aí a minha filha do lado, pô, mãe, tem o Mickey, a Minnie, mãe. Ô, Sasha, desculpa. Esse é o preço que eu pago, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. As pessoas que não têm, que têm a liberdade de ir e vir e fazer as coisas que eu não posso fazer, elas não podem viver o que eu vivo. Não pode ter o que eu tenho. Então é como se fosse eu aprendi que isso é o preço, entendeu? Alto. Mas eu tenho muita coisa. Porque eu estou exposta a isso. Eu vivo isso e não só aceito, como gosto, como quero. Acho que o dia que eu sair, uma criança não olhar para mim, não quiser falar comigo, vai dizer, opa, tem alguma coisa errada, entendeu? A assessoria do Michael Jackson estava querendo que ele casasse, tivesse filhos. E eles estavam buscando uma pessoa. E eu nessa época eu estava trabalhando na Espanha. Fui chamada várias vezes para ver o show dele. Eu, obviamente, como fã dele, né? Era louca por ele, enlouquecida. Falei, eu vou ver. Tirei foto com ele, essas coisas todas. Ele estava chupando pirulito, peguei o pirulito que estava chupando, deixei ele ver que nem fã, aquelas coisas de doida mesmo. Mas logo depois veio um chamado para eu ir lá para Neverland, as pessoas queriam que eu falasse com ele sabia tudo da minha vida, ele leu tudo sobre mim. Cheguei lá, fui jantar com ele, a gente viu filme junto, essas coisas todas. E logo depois veio uma proposta do... Ai, meu Deus do céu. Veio uma proposta do empresário dele se eu não pensava, de repente, ficar com ele. Eu falei, como assim? É porque ele gostaria de ter filhos e casar. E eles achavam muito legal ter essa junção. Uma pessoa que trabalha para criança na América do Sul e ele que gosta de criança. Ele me mostrou só as coisas de criança, todos os clipes dele. Chorei, obviamente que eu ia chorar, né? Do lado do Michael Jackson, sentado no cinema, na casa dele, que era um cinema. Oi, como que eu não ia chorar? Chorei, me debulhei. E ele pegava a minha mão e dizia, ai... E quanto mais ele pegava na minha mão, mais eu chorava. Para mim, meu ídolo, entendeu? Mas de ídolo para outra coisa era muito diferente. Então, não rolou. A minha resposta, obviamente, foi não, eu fico com a pessoa que eu me apaixono, né? Muito doido. Só comigo essas coisas acontecem. A coisa mais difícil, eu acho que o cara aceitar eu do jeito que eu sou. Eu sou complicada pra caraca. Eu sou muito independente, sabe? Eu gosto de fechar a porta do meu carro, eu gosto de dirigir. Não gosto que ninguém pague minhas contas. Eu gosto de liberdade, já que eu tenho tão pouco. Não abro mão de ficar perto da minha filha por homem nenhum. Meu trabalho está na frente, sabe? Porque é uma coisa que eu também preciso para poder ajudar todo mundo. Minha fundação depende de mim, minha família depende de mim, minha filha. E eu preciso disso para me sentir viva, me sentir melhor. Aí eu vou deixando... Porque um dia talvez a pessoa vá... Esse homem vai aparecer na minha frente, vai bater na minha porta, como já aconteceu... e rolar. E não rola assim, entendeu? Não existe isso. Não vai ter essa segunda vez, não vai ter alguém batendo na minha porta e dizendo eu sou tudo isso que você quer, estou aqui para você, entendeu? Te aceito do jeito que você é. Então eu não estou procurando. Mas às vezes, posso dizer na boa, corre sangue aqui dentro. E hormônio. Isso que é o pior. Esses hormônios é que matam a gente. Eu crente que quando chegar a 50 eu ia estar calminha, que nada. Nada. Ô, desgraça. Aí que a coisa pega. Aí se você me perguntar, eu vou dizer, faz falta. Faz falta, sim, faz muita falta. Em 4 paredes, eu dependo muito do cara. Mas até chegar em 4 paredes que a coisa complica. Aí que a coisa complica. Quando chega nas 4 paredes, só eu e ele e eu, não dá vontade de
aí não penso em mais nada, sabe? Penso em trabalho, não penso em nada, não penso em ninguém, só aquele momento. Aí as poucas pessoas que me conhecem dizem assim, nossa, mas eu não achava que você era assim. Por quê? Que achava que eu ia... Como que eu ia ser, meu Deus do céu? Queria muito saber o que passa na cabeça das pessoas. Que não é possível. Será que os caras acham que eu... Tá na hora de brincar. Bom estar com você. Brincar com você, será, cara? Não é possível. Não é possível. Eu me olho, eu não sou o tipo de beleza que eu gosto, sabe? Eu vou encher de defeito. Quando me chamaram para fazer a campanha do Não Bata Eduque, que seria tentar mudar a cabeça das pessoas e descobrir que as crianças que estão na rua, 80% das crianças que estão na rua se prostituindo, que a palavra não seria essa, porque elas não sabem nem o que elas estão fazendo na realidade, né? Roubando, se drogando, sofrer algum tipo de abuso dentro de casa, algum tipo de violência dentro de casa que fez com que ela saísse. E quando as pessoas começam a me falar sobre as histórias dessas crianças, que muitas vezes isso acontece dentro de casa, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um tio, ou com o melhor amigo do pai, ou padrasto, ou seja, alguém muito conhecido dentro de casa que acabou abusando dessa criança sexualmente, e ela resolve sair de casa, mas para ela poder comer, ela acaba fazendo isso nas ruas. Isso me dá um embrulho no estômago, porque eu consigo não só me colocar no lugar delas, como eu abracei essas causas, e em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, ao invés de eu falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me sentia suja, me sentia errada, me sentia... E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora, porque o medo de você viver, ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso é muito grande. Só que eu não falei para minha mãe. Eu não tinha essa coragem de falar. E que a maioria das crianças e os adolescentes passam por isso. Professores, um professor chegou para mim e disse, não adianta você falar, porque entre a palavra de um professor e de um aluno, eles vão acreditar no professor. O adulto, o homem, a mulher, a pessoa que faz isso numa criança sabe, mas a criança não. Talvez eles deveriam ter notado que quando eu não estava falando muito, eu que sou de falar demais, é porque estava acontecendo uma coisa comigo. Mas na inocência da minha mãe, que casou tão nova e com 5 filhos sem babá, ela não reparou que eu que falava muito e em alguns momentos eu me calava. Por que você acha que de repente eu não consigo ficar, sei lá, casar ou ficar muito tempo com uma pessoa? Deve ter uma explicação, né? Quem sabe não deve ser tudo isso que eu vivi. O fato de eu me achar horrível, de eu me achar feia, as pessoas falam, é bonita, não sou. Deve ter ali a ferida ali, aquela coisa que eu nunca falei assim para ninguém, porque eu achava que as pessoas vão me olhar diferente, ou não, talvez não vão entender, ou vão entender da maneira delas. Mas eu só queria te dizer que eu não entendo por que aconteceu muitas vezes comigo. E por que eu não falei? E por que eu não soube dizer não? Eu não sei. Eu tenho um sonho de um dia nenhuma criança sofrer. Nada. Porque criança é um anjo, sabe? Aquele cheiro que eu gosto de cheirar o pescoço, que tem um... Eu preciso, e às vezes
Eu vi que poucas pessoas puderam ver. Eu senti o que poucas pessoas puderam sentir. Eu vivi o que acho que pouquíssimas pessoas puderam viver. Eu vi o amor verdadeiro através da minha mãe. Eu vi o amor verdadeiro através das crianças. Eu acho que poucas pessoas viram ou viveram isso. E eu vivi um grande amor na minha vida, que foi rápido, porque tudo para ele era muito rápido. E que poucas pessoas também puderam viver o que eu vivi tão rápido e tão forte. E as outras coisas que eu vi, que eu não gostei, como eu te disse, parece que eu vi um filme, parece que eu não vivi. Então, eu deixo só as coisas boas que eu vivi, que foram muitas.